Olá, gestores escolares. Meu nome é Helena e hoje venho conversar com vocês sobre o diagnóstico e análise situacional da dimensão administrativa financeira dentro da revisão do PPP das unidades escolares. Esse vídeo faz parte de uma coleção de videoaulas dentro da formação continuada PPP Vivo. Vamos lá? Bem, pessoal, o que seria a admissão administrativa financeira do diagnóstico e análise situacional para o PPP? Ele abrange um conjunto de itens que dizem respeito à estrutura e aos processos da unidade escolar, o seu funcionamento administrativo e financeiro. E por causa disso, nós, enquanto gestores, nós vamos olhar para esses elementos e verificar como está a situação deles hoje na escola. Então, por exemplo, nós vamos olhar matrícula, média de alunos por sala, nós vamos olhar o percentual de alunos de acordo com alguns critérios que nós discutimos em oficina, como, por exemplo, o percentual de alunos de escola pelos critérios de raça-cor, nível socioeconômico, como o indicador de nível socioeconômico disponibilizado pelo INEP, a quantidade de alunos que são beneficiários de programas como o Bolsa Família e o benefício de prestação continuada. Nós também vamos falar um pouco sobre recursos humanos, o perfil e formação dos professores e funcionários, quais são as suas necessidades formativas, e indicadores que são disponibilizados pelo INEP, como o indicador de esforço docente e o indicador de regularidade docente. Nós vamos falar de infraestrutura e recursos, como a própria infraestrutura física da escola, o transporte escolar, a alimentação escolar e os materiais e os equipamentos escolares. E, por fim, nós vamos falar do financeiro. Quais são os recursos no plano plurianual da prefeitura, da educação, que a escola pode pensar dentro do seu planejamento escolar? Vamos falar de plano de trabalho da APM e de recursos do PDDE municipal, tá bom? Vamos lá? Então, eu vou começar falando de alguns dados externos que são compilados pelo INEP e que são disponibilizados para uso das unidades escolares. Então, dentro desses dados externos, a gente tem o indicador de complexidade de gestão da escola, o índice de esforço docente e o indicador de regularidade docente. O que seria o ICG, que é o índice de complexidade de gestão da escola? É um índice, é um indicador feito pelo INEP, que ele considera quatro variáveis: o porte da escola, com o número de matrículas que são ofertadas, as etapas, com o número de etapas que são ofertadas pela escola, a complexidade, indicando as etapas que a escola oferta que atendem alunos mais velhos, porque o INEP considera que quanto mais avançada a idade dos alunos e as etapas oferecidas dentro da escola, o diretor escolar gerencia um número maior de professores e enfrenta mais desafios para manter esse aluno na escola. Então, isso é uma variável também considerada pelo INEP. E os turnos, quais são as quantidades de turnos ofertadas pela escola? Tem escolas que oferecem somente um turno, tem escolas que ofertam jornada ampliada, então abrange tanto o período da manhã quanto o período da tarde, e tem escolas que oferecem os três turnos, manhã, tarde e noite. Então, isso é uma variável que também é considerada dentro da análise do INEP. E aí, esse indicador pode ser constado na página do INEP, desde o ano de 2023, 2022 e anos anteriores, tá bom? Bem, como que eu vou ler o ICG? Ele é um indicador de classificação da sua escola. Então, quando você entra no site do INEP, baixa a planilha e verifica o indicador da sua escola, o INEP vai dar para sua escola um número de 1 a 6. Quanto mais perto de um, menor é a complexidade de gestão da sua escola, porque como a gente está vendo aqui, são unidades escolares que têm porte inferior a 50 matrículas, provavelmente operam em um único turno e etapa, e ou apresentam educação infantil somente ou anos iniciais como etapa mais elevada, ok? Agora, se a sua escola, o INEP classificou como nível 6, ela é considerada o nível mais complexo de gestão escolar,
que ela tem um porte superior a 500 matrículas, ela opera em 3 turnos, com 4 ou mais etapas, e ela apresenta o EJA como etapa mais elevada. Qual que é a importância desse indicador para o diagnóstico e análise situacional da sua escola? Ele é um indicador que ele vai ajudar a referenciar quais são os desafios da sua unidade escolar. Então, se o próprio INEP classifica a sua escola como de gestão complexa, você já compreende que os seus desafios vão ser um pouco maiores e que os problemas eles vão ser um pouco mais complexos no momento de sentar e planejar a proposta pedagógica da escola. Perfeito? Um outro indicador, agora específico sobre os recursos humanos das unidades escolares, é o Índice de Esforço Docente. O IED, que é o Índice de Esforço Docente, ele é um indicador que dá indícios do esforço empreendido pelos professores no exercício da sua profissão. E aqui o INEP ele também considera 4 variáveis: número de escolas em que o docente atua, número de etapas em que o docente leciona, número de turnos que o docente trabalha e a quantidade de alunos que são atendidos por esse docente, perfeito? E aí, esse indicador, ele também pode ser consultado na página do INEP. Como que eu leio o IED? O IED, assim como o indicador anterior, ele trabalha com 6 níveis. Quanto maior o nível, maior o nível de esforço empreendido por aquele docente. Então, eu tenho uma escala de 1 a 6, aqui eu coloquei para vocês verem o nível mais baixo e o nível mais elevado, que é o 6. Então, no nível mais baixo, esse docente empreende um esforço de nível 1. Ele atende até 25 alunos e atua num único turno, numa única escola e numa única etapa. Agora, no nível mais elevado, esse docente, ele tem mais de 400 alunos, perfeito, e ele atua nos 3 turnos, em 2 ou 3 escolas e em 2 ou 3 etapas. Então, ele, dentro do exercício da profissão, ele realiza um esforço maior. E aí, o IED, dentro do que é disponibilizado pelo INEP, o INEP disponibiliza o percentual de docentes classificados em cada nível. Perfeito? Então, quando você abre a página do INEP, baixa a planilha e filtra o nome da sua escola, o valor da sua escola, o INEP vai fornecer para você o percentual de docentes que estão classificados em cada nível. Então, se, por exemplo, se você abre a planilha e você observa que 40% dos seus docentes são classificados em nível 6, isso é um fator que você tem que considerar no momento de planejar os recursos humanos da sua unidade escolar, porque esse professor está fazendo um esforço muito maior do que aquele, por exemplo, que atende somente 25 alunos e trabalha num único turno, numa única escola e numa única etapa. Perfeito? Vamos seguir? O próximo indicador que eu gostaria de tratar aqui também é do INEP, é o indicador de regularidade docente. Ele indica a permanência dos docentes em uma mesma escola ao longo dos anos. E esse indicador, ele considera 2 variáveis: a quantidade de anos que esse professor passa numa mesma escola, perfeito, e tem um bônus dentro desse cálculo quando esses anos eles são consecutivos. Então, tem um bônus a mais quando dentro desses anos que o professor passa dentro da escola, eles são consecutivos. E ele é um indicador que ele foi criado para medir o vínculo entre o professor e a escola, porque o INEP entende que quando o professor ele é regular dentro de uma mesma escola, gera o sentimento de pertencimento e ele tem a possibilidade de desenvolver mais trabalhos e projetos que demandam um tempo maior de permanência dentro da instituição. Então, aqui está o print da página, depois, quando vocês quiserem acessar esse indicador. Então, o IRD, ele usa uma escala de 1 a 5, considerando a quantidade de anos que o professor fica na escola. Quanto mais próximo de 1, baixa é a regularidade do corpo docente dentro da escola. E quanto mais próximo de 5, alta é a regularidade do corpo docente dentro da escola. Na página do INEP, o IRD ele aparece como
é, ele aparece, então, que nem eu falei, quanto menor esse indicador, maior a indicação de que há rotatividade de corpo docente dentro da sua escola. E esse indicador, ele é dado por escola, perfeito? Então, se a sua se na página do INEP a sua escola for classificada como de IRD 2, por exemplo, é sinal de que tem alta rotatividade de corpo docente dentro da sua unidade escolar. Então, aqui algumas perguntas orientativas que vocês podem utilizar quando olharem para esse indicador. Porque um indicador, pessoal, ele precisa sempre ser contextualizado. Então, peguem esse indicador e, a partir da experiência da equipe gestora, e a partir principalmente dos dados que estão disponíveis na escola, façam uma avaliação de como está a saúde mental, social, física desses gestores escolares. Como que está a gestão de recursos humanos dentro da sua escola? Os docentes ficam, eles não permanecem, há muita rotatividade, há muito problema de saúde mental, muito problema de afastamento. Então, esses indicadores, eles servem para vocês fazerem uma análise de como está a situação do corpo docente dentro da sua unidade escolar. Perfeito? Agora a gente vai tratar um pouco sobre os dados internos. Então, a gente vai falar de absenteísmo docente, a gente vai falar de organização das turmas e a gente vai falar de infraestrutura e recursos. Bem, pessoal, o absenteísmo, ele é classificado como a ausência do professor. Então, é a ausência do professor em seu posto de trabalho, seja por doença ou por questão voluntária. Não há, hoje, um indicador nacional que ajude a mensurar o absenteísmo dentro das escolas. Por isso, a gente sugere que o diretor levante os dados no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria, ou caso ele tenha um registro na sua unidade referente às faltas, que ele também levante esse registro para avaliar se o absenteísmo é um problema dentro da sua unidade escolar e quais são as causas desse absenteísmo. Eu digo isso porque um estudo dos pesquisadores Tavares e Ronda, publicado em 2021, indica que os professores da rede estadual de São Paulo, um percentual de 56%, se ausentaram ao menos um dia de trabalho em novembro de 2029. Dentro desse percentual de ausências, 75% dos docentes faltaram entre 1 e 31 dias de forma discricionária. O que seria forma discricionária? Não são aquelas faltas que estão previstas em lei no sentido dos afastamentos legais, seja por motivo de saúde, acidente de trabalho ou por morte de alguém próximo. Então, são geralmente o que a gente chama de faltas abonadas. Perfeito? Faltas que são feitas a critério do docente e que muitas vezes são previstas na legislação municipal. Então, é importante que o diretor faça esse levantamento das faltas dos docentes, da quantidade de faltas e das causas dessas faltas, porque talvez seja algo que precise ser olhado e que talvez seja um problema dentro da unidade escolar, dependendo da realidade de cada escola. E além do absenteísmo, nós também temos o presenteísmo. O presenteísmo é a presença do professor na escola, mesmo sem as condições favoráveis para exercer sua função da melhor forma. Também não existem dados e indicadores nacionais para tratar do presenteísmo, mas isso é algo relacionado à valorização docente. Então, no momento de diagnóstico, quando vocês forem olhar para os recursos humanos da sua unidade escolar, é preciso levantar também como é que estão as questões psicossociais dos seus docentes, usando como referência, inclusive, os indicadores externos que a gente acabou de ver, o índice de esforço docente e o índice de regularidade docente, porque uma alta quantidade de esforço no exercício da profissão e uma alta rotatividade são fatores que podem impactar na saúde mental e em questões psicossociais dos docentes. Dentro dos dados internos, para além do absenteísmo, outra coisa que é importante que o diretor escolar levante é a formação, o nível de formação
dos seus professores e dos seus funcionários. É importante levantar a quantidade de professores na sua unidade escolar que possuem nível superior, perfeito, que possuem graduação em pedagogia ou em áreas de licenciatura correlatas à disciplina que ele leciona. Isso é muito importante porque é um dado que o INEP considera, que o governo federal considera, e é inclusive uma das questões previstas no Plano Nacional de Educação. E perfeito, a quantidade de professores que possuem formação superior e que atuam na área para a qual foram formados. Isso é importante que vocês façam um levantamento disso nas unidades escolares de vocês. E também fazer o levantamento de quais profissionais possuem nível de pós-graduação, porque isso também é importante para pensar quais são as necessidades formativas da sua equipe. Porque, para além dessa formação inicial, nós temos a formação continuada. Então, fazer um momento de escuta qualificada com esses docentes, ou mesmo uma observação bem ativa da realidade escolar, para observar quais temas, assuntos precisam ser tratados em horários de trabalho coletivo, por exemplo, ao longo do ano, para fazer a formação desses professores. Aí podem ser diversos temas, mas é algo que precisa ser realizado em conjunto entre diretor escolar e coordenador pedagógico, para avaliar o que está faltando na formação em serviço desses docentes, perfeito? Bem, pessoal, outra coisa que a gente levanta no diagnóstico da dimensão administrativa financeira é a organização das turmas. O diretor precisa ter em mãos a quantidade de turmas da sua escola e a quantidade de alunos por turma. Precisa fazer essa relação de quantos alunos ficam em cada turma para avaliar se essa quantidade por turma não está, de alguma forma, atrapalhando o processo de ensino-aprendizagem. E se sim, quais intervenções precisam ser realizadas. Para além da quantidade de turmas e de alunos por turma, outra questão que precisa ser avaliada são os critérios de alocação de professores. Muitas vezes, devido à previsão na legislação municipal, as redes elas têm sistemas de pontuação, em que os professores mais pontuados dentro do sistema previsto em legislação municipal, eles têm a liberdade de escolher as turmas em que eles desejam lecionar. E aí um artigo da Nova Escola trata essa questão, dizendo que muitas vezes os gestores mais capacitados e com maior experiência ficam em turmas que não têm tanta necessidade de apoio na recuperação das aprendizagens. E que as turmas que muitas vezes precisam de um suporte maior na recuperação das aprendizagens, ou mesmo nas práticas pedagógicas, ficam sob a responsabilidade de docentes que muitas vezes estão iniciando na carreira e não têm tanta experiência para lidar com o perfil daquela turma, não tem condições de dar aquilo que aquela turma precisa. Então, no momento de fazer essa análise da organização das turmas da sua escola, é importante avaliar como está a organização. Aquele docente que foi alocado para aquele quinto ano A, para aquele quarto ano A, ele o melhor perfil para o que aquela turma precisa, então é sempre bom fazer essa análise no momento do diagnóstico dos recursos administrativos financeiros, tá bom? Bem, outra coisa que os gestores escolares vão realizar no diagnóstico da dimensão administrativa financeira é com relação à infraestrutura, perfeito? E dos recursos. E aí compreendem tanto a estrutura física da escola, bem como os equipamentos escolares e de apoio administrativo essenciais ao seu funcionamento e à garantia da oferta da educação de qualidade. Esse diagnóstico ele é muito prático porque ele é literalmente um levantamento, um checklist, tanto da existência como das condições da infraestrutura e dos recursos da escola. Então, é basicamente o diretor pegar uma prancheta e passar pela escola e ir anotando tudo que está faltando ou tudo que não está adequado. Então, algumas das instalações tipicamente escolares que são observadas ao longo desse diagnóstico da dimensão administrativa financeira: banheiro,
as condições do banheiro, se na escola existe banheiro PCD, se existe quadra de esportes, a condição da cozinha, se a escola possui brinquedoteca e se sim, quais as condições dela, se existe auditório, biblioteca, sala de leitura, sala de aula, acesso à internet, refeitório para os alunos, sala de estímulos ou algo similar para as escolas de educação infantil, laboratório de ciências para as escolas que atendem etapas mais elevadas, laboratório de informática também para as etapas mais elevadas, parque infantil para a área de educação infantil e a área de lazer externo, perfeito? E que nem a gente comentou aqui, esse trabalho dentro da infraestrutura e dos equipamentos escolares é realmente avaliar o que está adequado e o que está inadequado. E em caso de estar inadequado, fazer a anotação, fazer a colocação nesse instrumento, que é basicamente uma observação das condições da escola. Então, a gente pôs aqui alguns exemplos quando, por exemplo, o diretor observa não conformidades no que diz respeito à acessibilidade, quando ele faz uma avaliação, por exemplo, das condições de conservação, limpeza e protocolos de uso do bebedouro. Então, tudo que não está adequado, o diretor faz essa anotação no seu diagnóstico e análise nacional da dimensão administrativa financeira. A gente também faz uma avaliação dos materiais, se os materiais didáticos são suficientes, se eles estão em boas condições, se faltam itens no banheiro das escolas, como papel higiênico, papel toalha, sabão, se faltam itens na cozinha, na sala dos professores e na sala de aula. A gente também faz uma análise do transporte escolar, se ele está atendendo todas as crianças que necessitam do transporte escolar dentro da unidade, como que são as rotas, se tem problemas relacionados ao horário, se tem problemas relacionados aos motoristas e aos monitores que acompanham as crianças nesse transporte, tá bom? E com relação à alimentação escolar, avaliar como é feito o cardápio na escola, se tem problema de falta ou de desperdício, e todas essas questões são anotadas pelo diretor após essa observação ativa da sua unidade escolar. Aqui fica uma sugestão que saiu agora no ano de 2024, o painel estatístico geral do INEP, que ele mostra, por rede de ensino, alguns itens relacionados às unidades escolares, dentre eles questões relacionadas à infraestrutura e recursos para a etapa de ensino. Então, fica a sugestão para análise dos gestores escolares, perfeito? E com relação aos recursos financeiros, como o plano plurianual e a sua aplicação no planejamento da escola, o plano de trabalho da APM e as questões financeiras que também vão precisar ser avaliadas pela unidade escolar, nós vamos aprofundar esse tema em vídeo posterior, em aula posterior, dentro da formação PPP Vivo. Muito obrigada.